Então, eu vou atualizar vocês sobre o livre-arbítrio. Eu vi um documentário. Então, primeiro eu vou falar da psicologia infantil. Eram 4 especialistas: um cientista, um filósofo, um psicólogo social e um psicólogo infantil. Aí a menina falou que com 4 anos o cérebro da criança já sabe que ela tem o poder de fazer coisas, de tomar decisões. Ela sabe que ela pode ter algumas coisas que limitam as decisões dela. Com 4 anos ela sabe que ela não, que tem a lei da gravidade, que ela não pode sair voando, que se alguém impede ela pega a mão dela, ela não pode desenhar porque tem alguém impedindo ela. Então, com 4 anos o cérebro já tem o básico. Só que com 4 anos, se você falar para a criança: olha que doce que você gosta, eu gosto desse doce, olha, eu vou te dar esse doce, mas você pode fazer o favor de comer outra hora? A criança de 4 anos vai falar: por que se esse doce é tão gostoso, eu gosto, por que eu vou comer outra hora esse doce? Eu vou comer agora. Aí a criança com 6, 7 anos já é diferente. Ela já consegue não comer um doce por causa de alguma outra causa que se coloca. Ela consegue controlar o comportamento. Ela consegue também analisar mais profundamente o que ela deveria fazer. Ela já tem o senso de moral desenvolvido. O que ela deveria fazer e o que ela pode fazer, o que ela não deveria fazer, mesmo que tenha vontade. Então, com 7 anos, a criança o cérebro já tem completo desenvolvimento do livre-arbítrio. Essa é a coisa do desenvolvimento cerebral humano. A teoria física foi repetida inúmeras vezes em inúmeros laboratórios, inclusive com o crânio aberto da pessoa, para evitar delay dos eletrodos com o cérebro. Até quem fez a operação colocaram lá no cérebro os negócios para fazer uma coisa mais precisa. É o seguinte: em vários laboratórios a mesma coisa. Você vai levantar a mão direita ou esquerda, fazer qualquer movimento. 300 milissegundos antes de você estar consciente de ter tomado a decisão de levantar a mão, de apertar um botão, por exemplo, com a mão direita, você ainda não sabe. Mas se você estiver ligado no eletrodo, o eletrodo vai prever 300 milissegundos antes, ele vai falar, ele vai apertar o botão com a mão direita. E aí você aperta, nunca erra. E você só vai ficar consciente do seu pensamento depois que o computador apontou que você já escolheu. E sempre dá certo, nunca há um erro. Então foi milhares de vezes. Então, aí já cai são 3 teorias de livre-arbítrio que os cientistas estão propondo. Tem os nomes, mas eu esqueci. A terceira, que é a que cai com esse experimento, que o cientista não quis nem discutir, é que existe um hominho, uma alma, uma consciência, que escolhe, que avalia, que toma decisão. Seria a alma. Logo, isso aqui está muito fora de linha, que só grupos antiquados
atrasados acreditam nisso, e o experimento derrubou totalmente. Porque o cérebro toma a decisão automaticamente e o seu hominho só vai saber depois. Não é você que toma a decisão de levantar o braço, é o cérebro. Então, essa teoria do hominho, que tem um hominho moral, que toma as decisões, que a alma, caiu por terra na comunidade científica. Tem a segunda hipótese, que é aquela onde você escolhe uma coisa, tipo, vamos falar a mesma coisa, apertar o botão com a mão direita. Mas segundo essa teoria, se você voltasse 2 segundos para trás e refizesse a mesma coisa, haveria a possibilidade de você apertar o direito ou o esquerdo. Você poderia apertar qualquer um. Então essa segunda hipótese tem a ver com a física quântica, da incerteza dos elétrons. Então que nada garante que você vai ser, não é determinística. Ninguém sabe se você vai apertar o direito ou o esquerdo. É uma coisa aleatória. Então essa não é determinística. Então ela está mais para um livre-arbítrio. E a primeira é a mais determinística, que seria a que o Ramesh propõe, mas sem a parte da existência, só focado no indivíduo, que é exatamente o que o Ramesh propõe, mas focado no indivíduo, sem esse negócio de vontade de Deus, porque não é uma coisa que pode ser provada. Fala que uma pessoa com suas características, seu condicionamento, seu ambiente, seus genes, você coloca ele para apertar o botão, ele vai apertar o direito naquele momento. E é determinístico. Ele vai tomar uma decisão sempre que a situação, as circunstâncias são as mesmas, ele vai tomar a mesma decisão, porque ele está condicionado, é aquele ambiente, é assim que o cérebro dele funciona. Então, uma acha que você pode a qualquer momento mudar sua decisão, com circunstâncias exatamente iguais, e a outra fala que, com as circunstâncias iguais, você vai sempre fazer a mesma coisa. Isso é o que o Ramesh propõe, mas aí ele adiciona isso à vontade de Deus. Agora, tem uma outra coisa da psicologia social que é mais louca ainda. Eles ficam analisando o que acreditar, isso para você vai ser interessante, viu? Acreditar ou não no destino, no determinismo ou no livre-arbítrio, como isso altera o seu comportamento. Nossa, e altera demais. E depende totalmente do contexto. Eles estão se aprofundando muito. Então, por exemplo, num contexto, num joguinho, no laboratório, como é que eles fazem? Eles expõem um grupo a textos antes que fala que tudo é determinado e outros não expõem a nada. Que a gente nossa sociedade já é do livre-arbítrio. Então as pessoas que tiveram antes do teste expostas a teoria determinística,
no jogo, vários joguinhos que aí coloca as pessoas, elas ficaram com mais tendência, isso foi estatístico, várias pessoas, elas ficaram com mais tendências a serem menos morais e mais impulsivas. Então as pessoas começaram a roubar. Tinha um jogo onde você dava para o seu adversário, fazia uma coisa de competição, e você podia, e um irritava o outro, você podia dar pimenta para a pessoa comer. As pessoas que leram sobre determinismo, elas foram radicais, elas encheram de pimenta a outra pessoa, enquanto que os outros foram mais suaves. Da mesma maneira, numa classe fizeram tipo uma classe e falaram assim, ó, alguém dessa classe roubou alguma coisa aí de alguém. As pessoas, e como influenciava todo mundo, era uma coisa pessoal, o determinismo não aliviou a punição. Ao contrário, as pessoas ficaram mais revoltadas e deram punição mais alta para a pessoa que fez alguma coisa errada naquele grupo. Agora tem outro aspecto, olha como é louco o cérebro humano. Num aspecto, esse porque são aspectos quando envolve emoção. Esses experimentos estão muito desenvolvidos, porque é o que é. Os caras fazem os testes, é isso aí. Quando envolve emoção e pessoalidade, o livre-arbítrio, o determinismo não refresca nada. As pessoas tentam até ficam mais ainda rigorosas e impulsivas. Agora, quando é uma coisa mais impessoal, tipo um julgamento, então falam da história do assassino, que assassino não sei o quê, e antes as pessoas foram expostas a esse negócio de determinismo. Quando é impessoal, quando não tem a ver com você, porque na classe de aula era pessoal, você concorrendo com o cara no laboratório é pessoal. Quando é uma coisa longe de você, o determinismo faz você ficar mais bonzinho. Então, todos que foram expostos a determinismo deram menos punição aos assassinos, porque foi explicado que a gente não tem controle total sobre nossas ações. As situações, elas influenciam e às vezes a pessoa não consegue ter muito domínio. Então as pessoas foram mais bonzinhas com a punição. Então, olha que loucura que é a humanidade. Você, com a mesma coisa, você acreditando no destino, se uma coisa ruim acontece com você, você vai ser mais impulsivo. Ou se você está numa competição, porque você acha que você não vai ser pego, tudo é destino, você não tem que ter moral. Vou ferrar o meu inimigo. Não estou nem aí. Agora, quando é com outro, você fica mais bonzinho e impessoal. Ah, não, o cara não teve culpa. O cara não tem controle sobre a ação dele. Então, a mesma teoria, isso já não é teoria, isso é laboratório, isso já está comprovado. Milhares de laboratórios fizeram esses testes. Então, a mesma teoria, num contexto, faz você ficar mais maleável. E no outro contexto, faz você ficar mais porra louca. Então, e aí começaram a perguntar para o cara, né, como isso ia afetar a justiça. Ele falou, pode ser que a gente trate um pouco melhor os criminosos,
isole eles, mas não puna tanto. Mas aí ele falou que também ele acha que talvez, num primeiro momento, se a sociedade inteira for exposta a esse tipo de coisa, pode até aumentar o nível de crimes, porque as pessoas vão relaxar, mas ao mesmo tempo aí vai ter uma reação social e as pessoas vão perceber que mesmo elas praticando o crime, elas vão ser punidas. Então talvez, isso é especulação do cara, né? Talvez entre de novo na normalidade. Quando a pessoa perceber que mesmo acreditando em destino, eu posso ficar mais relaxado para fazer minhas coisas impulsivas. Mas se eu sei também que eu vou ser punido, eu vou aos poucos talvez voltar ao normal, porque que adianta eu relaxar, fazer a merda e ser punido da mesma maneira. E de um outro aspecto, pode ser que as leis comecem a ficar um pouco mais brandas, se for provado que não se tem esse controle todo. Então é uma coisa muito complexa o ser humano. É muito... Primeiro, todas essas teorias. Esse negócio da provado que a gente só fica consciente depois que o cérebro já mandou a ação elétrica para levantar a mão. Só depois você pensa, existe uma área no cérebro para isso. Existe a área motora e existe uma área que fala, eu mexi, já se sabe qual é a área. Eu mexi a mão. Primeiro o cérebro faz você mexer sua mão. E depois uma área do cérebro fala, olha, quem mexeu sua mão foi você. Fica tranquilo. Não foi o seu cérebro, não. Foi você que mexeu a sua mão. Tem uma área específica para isso. E depois, além disso, não se sabe se isso aí representa que a gente tem livre-arbítrio ou não. O que dá para saber desse negócio é que você não tem o controle que você... Esse negócio, o ego, é uma... Que o Roger, inclusive, fala que é o eu psicológico, né? Ele é uma construção do cérebro. Isso sim dá para falar. Ele é uma construção do cérebro. Seu cérebro age, ele vai agindo. E depois ele vem aqui e fala assim, olha, quem agiu é você, ó. Você, lembra quem você é? Você nasceu nessa casa, nesse país, ó, você tem tantos anos. Ó, é você que fez isso aí, viu? Fica tranquilo. Ele faz isso para te enganar. Isso que é o ego que as religiões falam. Então, desse experimento, não dá para saber se a gente tem livre-arbítrio ou não. O que dá para saber é que o ego é uma criação do cérebro. Isso dá para saber. Então, nisso, toda a parte da teoria do Ramesh é muito bom esse tipo de experimento. Porque faz você ver que esse ego que o cérebro cria, ele causa muito sofrimento. Então, se der para você começar a largar ele, você vai ver mais tranquilo, porque é exatamente isso que o Ramesh fala. As coisas acontecem. Como é que o cérebro toma a decisão sem você saber? Quem é que fez o cérebro tomar essa decisão? O cérebro toma a decisão por ele mesmo. E depois você fala, eu sou aquele cara que nasceu aqui, eu que tomei a decisão, eu que sou responsável. E aí cria todo o sofrimento psicológico. Ué, o que o ensinamento do Ramesh fala é o seguinte, se você fez uma cagada muito grande, você vai ter que pagar aquilo. Ou civilmente, ou criminalmente, ou moralmente. Você ainda continua tendo que pagar. Mas você não precisa pagar duas vezes, culpando essa entidade que o cérebro criou. É uma entidade ilusória que o cérebro... Quem tomou a decisão foi seu cérebro. Você não tem nada a ver com isso. Então não precisa, você vai ter o sofrimento. Primeiro você vai ter que arcar com a cagada que o seu cérebro fez, socialmente, criminalmente, civilmente. Mas o segundo, que é você arcar com a sua própria cagada, esse não tem que ter. É isso que o Roger fala e o que o Ramesh fala. Porque esse segundo sofrimento é um sofrimento de uma entidade criada pelo cérebro.
uma entidade que não existe. Então, se você ficar só com o primeiro sofrimento, já está ótimo, vai te aliviar bem. Então, essa teoria é muito bom para a teoria do Ramesh. Agora, quanto ao destino, isso aí é a mesma coisa, não deu para clarear. O que deu para clarear é que não existe essa entidade chamada ego, é uma criação do cérebro. Quanto a se existe destino ou livre-arbítrio, ainda a gente é uma especulação. Pode ser que exista, pode ser que não. Mas a teoria primeira que fala que você vai tomar a mesma decisão na mesma circunstância é uma teoria forte na ciência e que bate com todo o Vedanta do Ramesh. Que aí só inclui que aquilo que aconteceu, se aconteceu, é a vontade de Deus. Porque o que não é vontade de Deus nunca vai acontecer. Então a prova da vontade de Deus é se acontece. Aí não tem questionamento, né? Porque é um conceito. É um conceito. Tudo o que ocorre é uma vontade de Deus. O que não ocorre não é vontade de Deus. E aí entra, se for esse determinismo da ciência, o certo, entra o que o Ramesh fala. O que acontece é a vontade de Deus, mas você tem todo o livre-arbítrio para você tomar a decisão, mesmo sabendo que é a vontade de Deus que vai ser feita, que a sua decisão é limitada por genes, pelo condicionamento e pelo ambiente. Então, você vai tomar a decisão conforme isso. É uma decisão determinística. Você está na situação com esses genes, com esse condicionamento, você vai tomar sempre essa decisão. E você vai escolher. Você escolhe, porque quem vai escolher é seu gene, seu condicionamento e o ambiente. Você é que nem um computador. Tem um programa lá, conforme a condição, é isso que você vai fazer. Você está escolhendo. Se for maior que 10, eu faço isso. Se for menor que 10, eu faço isso. Se for igual a 10, eu faço isso. Então, isso é uma escolha. Só que ela está fixa na sua programação. É uma escolha fixa. Você vai escolher conforme o que está programado no seu cérebro. E aí, adicione-se esse conceito. Tudo o que ocorre é a vontade de Deus, porque nada existe que não seja a vontade de Deus. Então você tem um livre-arbítrio, mas um livre-arbítrio muito determinístico, porque ele é uma programação fixa, ele vai mudando conforme o condicionamento muda. Mas naquele instante, você sempre teria a mesma resposta. Depois de 5 minutos, você pode ter outra resposta se houve um novo condicionamento que alterou seus condicionamentos antigos. Então, por isso que você age de uma maneira hoje, depois de 6 meses você pode agir de outra maneira. Mas tudo isso é a vontade de Deus. Então, a gente deu uma visão de como anda a ciência e fechamos com a visão do Ramesh. Alguém tem alguma pergunta? Tudo entendido? Eu só fiz esse vídeo porque eu estou começando a ficar muito preguiçoso. Escrever tudo isso, eu acho que fazer vídeo é mais fácil. E agora é moda todo mundo fazendo vídeo. Então tá, pessoal. Tchau para vocês.